Olá, seja bem-vindo. No programa de hoje, vamos falar sobre o Manual de Doenças Virais de Importância na Produção de Suínos. O serviço foi publicado pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos com o objetivo de auxiliar os profissionais do setor com informações qualificadas e atualizadas sobre as principais doenças que atingem a cadeia. Para nos explicar como ele funciona, nossa convidada é a médica veterinária Masayo Mizuno, professora de Epidemiologia de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Seja bem-vinda, professora, ao nosso programa. Muito obrigada pelo honroso convite. Professora, o conteúdo técnico do Manual de Doenças Virais, ele foi publicado aí pela Associação Brasileira. Eu gostaria de saber como que ele auxilia os profissionais do setor com essas informações e quais foram as informações que vocês conseguiram reunir para ajudar os produtores rurais. Inicialmente, quero falar como surgiu esta ideia. No ano passado, a BCS organizou 15 workshops sobre doenças de importância contemporânea de suínos. E me convidou para dar esses 15 workshops e por dia eu tratei de 8 doenças e falando um conteúdo de aplicação no controle e no combate às doenças, a essas doenças selecionadas. E foi muito interessante, porque eu, como professora, eu sei que muitos ouvem, tivemos uma plateia muito grande de 200, 300 pessoas, mas o ouvir não é suficiente para se guardar os conhecimentos, as informações que foram transmitidas. Então, eu preparei esse livro, esse manual, que contém todo o conceito sobre doença, sobre distribuição geográfica, ocorrência no mundo, importância econômica, sobre o vírus que causa a doença, aspectos clínicos, diagnósticos, sobre epidemiologia, fundamentalmente. Do que se trata a epidemiologia? O estudo dos mecanismos de propagação de uma doença em populações animais e os métodos para o seu controle, ou erradicação, ou prevenção. E foi precedido de uma apostila sobre conceitos de epidemiologia e profilaxia, sobre controle de roedores, que os roedores são muito importantes na transmissão de doenças, e também escrevi sobre como delinear um programa, porque para que se aplique medidas de profilaxia, controle, erradicação ou prevenção, é preciso que cada proprietário, cada empresa, cada conjunto de empresas tenha o seu programa, porque programa é trabalhar para o futuro, e quais são as etapas de elaboração de um programa para não se perder tempo, estabelecer metas, saber avaliar e, naturalmente, chegar à conclusão que se deve ou se pretende chegar. Muito bacana, professora, esse histórico, né, de realmente como tudo começou. E o manual ele foi dividido em 9 capítulos que vão desde a epidemiologia aplicada à suinocultura, a peste suína africana, a peste suína clássica, a febre aftosa em suínos, senecavírus e tantas outras aí. Professora, como é que foi reunir todos esses elementos, todas essas doenças em si, para explicar melhor aí para o nosso telespectador e, claro, para o produtor rural também entender de que maneira pode ser feito esse trabalho de combate. É claro que precisa de ajuda dos profissionais, dos técnicos, mas o manual, de uma certa forma, ele é bem didático, né, professor? Ele consegue orientar muito bem como se faz esse trabalho ali diretamente nas granjas, por exemplo. Exatamente, porque eu tenho muita experiência no campo, com suínos, com aves, bovinos de leite, com equinos também, eu trabalhei muito. E como professora, eu tenho o hábito de estudar muito, eu tenho o hábito de colecionar bibliografias, e todas as vezes que eu dou uma palestra, eu preparo uma apostila a respeito. Porque um dia eu pensei, eu vou
elaborar um livro e vou vender e ganhar um dinheirinho. Quando eu comecei a dar corpo a este meu pensamento, eu falei, não, eu não tenho esse direito. Eu estudei em faculdade pública, eu fui muito beneficiada, e os conhecimentos que eu conquistei, eu tenho, na minha ética, o conceito que eu tenho que compartilhar. E não basta dar aulas. Aqueles que assistem às minhas aulas, as minhas palestras, os meus webinars, como hoje eu passei 2 horas e meia dando um webinar somente sobre uma doença de aves, eu sempre, nos meus webinars, nas minhas palestras, nos meus workshops, eu deixo um documento, que é a apostila, sobre o assunto que está sendo abordado e também os assuntos paralelos. Por exemplo, em avicultura, eu não franqueio simplesmente uma apostila de epidemiologia daquela doença que estou falando, mas eu falo sobre biosseguridade, controle de roedores, controle de moscas, na postura comercial, no frango de corte, como escrever um programa, como avaliar um programa. Então, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu ensinei, estou ensinando na pós-graduação, eu franqueio, seu Marcelo. Eu franqueio porque tem pessoas que ouvem, não conseguem memorizar, mas se tem um documento escrito, eu atualizo periodicamente, por isso a facilidade de não publicar livros, mas de publicar manuais, me dá muita satisfação. Eu gosto muito de estudar. Isso é muito bacana, professora, a maneira como a senhora... Isso é bem bacana, professora, a maneira como a senhora falou, né, de compartilhar a informação, né, de levar essa informação bem explicada aí para os produtores, de maneira que se faça entender. E aí a pergunta que eu faço para a senhora é exatamente, dos últimos anos, o que a gente tem registrado aí de doenças no setor da suinocultura? A gente sabe que não é só aqui no Brasil, a gente sabe que teve na China, em vários outros lugares, várias pestes que aconteceram e que preocuparam muito os produtores rurais, e hoje nós temos técnicas aí maravilhosas que ajudam inclusive no combate a essas doenças. Como é que o senhor tem observado a evolução dessas técnicas aí nos últimos anos, professora? É um assunto bastante delicado, senhor Marcelo, porque eu falo porque eu dei aula há 30 anos continuamente na USP, e atualmente eu estou na pós-graduação em Santa Catarina. E eu vejo que o curso de veterinária, ele tem um enfoque muito voltado para a clínica, para a terapêutica, para tratamento, e falo muito pouco, ensino muito pouco sobre doenças em populações, em coletividades, e como realizar a profilaxia. Quando se usa vacina, para que se usa vacina? Como a doença se distribui? Como ela se dissemina? Aonde ela se encontra? Quais são os cuidados que eu devo tomar? Porque existem os riscos externos ao país, os riscos externos à região e riscos externos à granja que fazem com que certas doenças entrem. E eu vejo uma certa dificuldade nos veterinários em manejar uma doença em uma população ou numa granja. E o tratamento, muitas vezes, tem preponderado na atitude, no exercício profissional, ao invés de dar enfoque ao controle, à prevenção. E também falta um pouquinho de conhecimento de bioestatística para avaliar os programas, estatísticas elementares que a gente aprende na faculdade. E também eu encontro uma certa carência na educação sanitária, que é treinar, motivar, envolver, mobilizar os criadores, os trabalhadores das granjas de produção animal no que compete a eles realizar. O que fazer, por que fazer e como fazer.
O que fazer, eles conseguem passar muito bem. Por que fazer, mais ou menos. Como fazer é que é a grande falha que existe. Porque eu vejo, na maioria das vezes, manuais belíssimamente escritos sobre profilaxia e biosseguridade, mas não sabem aplicar porque não lhe foi ensinado. E, por outro lado, treinar é importante, mas ensinar a fazer bem, porque uma coisa é aplicar uma medida. Por exemplo, aplique uma vacina. Esquecem de dizer, olha, tem que aplicar a dose cheia. Muitas vezes eu vejo uma subdose. Então, o programa ele é efetivo, porque aplicou a vacina, mas ele não é eficaz, porque não alcança o resultado. Isso acontece com medicamentos também, subdoses de medicamentos. Então, eu ensino também como diferenciar a efetividade da eficácia e fazer também uma análise custo-benefício para avaliar a eficiência dos programas. Então, é uma nova mentalidade, não é nova mentalidade, é uma mentalidade que existe, uma ciência que está à nossa disposição desde 1890, mas que foi tornado cosmopolita em 1965, coincidentemente o ano que eu me formei. Eu me formo e começo a ministrar essa aula, até porque eu tive um professor que era um visionário e colaborou muito pela construção do pensamento epidemiológico no mundo. E eu fui discípula dele por 25 anos. Eu aprendi muito. Eu tive que aprender comunicação, tive que aprender estatística. Eu fiz pós-graduação em matemática e estatística. No departamento, nós tínhamos 8 disciplinas ligadas exatamente à profilaxia de doenças, todas compartimentadas. E cada professor era responsável por uma disciplina. Por exemplo, eu era responsável, eu fui titulada, consegui o título de professora titular em epidemiologia de doenças infecciosas, mas o departamento tinha bioestatística, saneamento aplicado, que agora o nosso governo está falando em saneamento, né? E eu ensino desde 65, 66. Epidemiologia das doenças infecciosas, epidemiologia das doenças parasitárias, epidemiologia das doenças, especificamente zoonoses, que são transmitidas entre homem e animais, delineamento de programas de saúde, educação sanitária. Então, todas as disciplinas que compõem a saúde animal, eu ajudei os meus colegas, eu quis colaborar para eu aprender. Então, eu consegui construir... Professora, certo. Sim. Professora, muito bacana isso que a senhora colocou, e eu quero complementar fazendo uma provocação. A senhora acredita, então, que ainda nós não estamos no patamar mais adequado quando se toca no assunto de sanidade, das boas práticas ainda de sanidade, que quando a senhora fala aí que é muito recente e que lá desde a década de 60 já se falava muito do assunto, mas agora que estão preocupados realmente, porque tudo isso que nós estamos vivendo numa pandemia aí, é uma situação que, se a gente, de repente, pode passar o problema do animal para o humano também. Essas boas práticas de sanidade, ainda elas não estão adequadas como elas realmente deveriam? O que está faltando? É a prevenção, como a senhora tocou lá atrás também? São todos os aspectos. Falta muita prevenção, haja visto o Seneca vírus, que entrou no Brasil há alguns anos, e não foi notificada devidamente. A doença se espalhou e ela é confundida com a febre aftosa. Então, veja, isto foi nesta década. Tá? E isso me preocupa, porque como estou fora da universidade, numa atividade ativa, eu não tenho, hoje, condições de fazer diagnóstico das faculdades. Eu fiz muito estudo sobre faculdade, sobre o ensino da epidemiologia na faculdade,
Durante 10 anos, eu fiz reuniões anuais, eu realizei reuniões anuais chamando os professores de epidemiologia das faculdades para a gente construir um pensamento brasileiro. Mas também não foi com muito sucesso. Por quê? Porque me mandavam professores de outras disciplinas que não tinham nada a ver, apenas por cortesia, eventualmente. Então, eu ainda sinto falta de um corpo de disciplinas que ensinem de uma forma compacta e não dispersadamente em diferentes departamentos, em diferentes disciplinas, como se fosse uma coxa de retalhos. Não são todas as escolas, tem escolas que ensinam muito bem essa matéria, mas não está sendo suficiente para construir um corpo de veterinários capazes de pensar mais em termos de controle, em termos de prevenção, em termos de erradicação. Eu sinto muita falta dessa parte conceitual e da aplicação. Certo, professora. E com relação, por exemplo, aos nossos produtores, a senhora tem percebido que há uma procura por parte deles em querer encontrar uma solução para resolver essas questões conforme foram colocados aí para a senhora? Porque a gente tem os profissionais, né, que estão estudando, os profissionais que estão pesquisando, os profissionais que vão em busca de tentar solucionar essas doenças. Por outro lado, a senhora percebe que os produtores também têm essa sede em tentar resolver essas questões que foram colocadas aí também? Por parte de quem está ali, colocando a mão na massa, esses produtores, eles estão cada vez mais conscientes de que é possível ter que trabalhar o aspecto de prevenção e de boas práticas? Eu não generalizaria. Os grandes produtores, as integrações, as cooperativas, eles já têm um serviço um pouco mais organizado. Mas, mesmo assim, eu ainda vejo que o foco maior está no tratamento. O tratamento é quando as medidas de controle não surtiram efeito. Então, eu vejo, assim, um gasto muito grande em medicamentos, ao invés de investir, que não é gasto, é investimento, com bons desinfetantes, com água de boa qualidade, cercar as propriedades com muros e cercas adequadas, limpeza e desinfecção de caminhões, de equipamentos, de objetos, os funcionários tomarem banho antes de entrar no trabalho, trocar a roupa de chegada por roupas uniformes de trabalho. Eu ainda vejo nas granjas comerciais um pouco de deficiência neste aspecto. Ainda acho que a prevenção é um custo, quando, na verdade, é um investimento. Então, hoje nós temos a figura do RT. Eu creio que o RT é uma figura mais ou menos recente no nosso meio. Eu espero, com toda a minha esperança, com todo o meu espírito guerreiro no trabalho, que esses RTs venham a fazer diferença junto aos criadores, educando os criadores, trazendo novos procedimentos de controle de doenças, de profilaxia, de prevenção e treinar. Mas o senhor sabe que tudo que é relativamente novo, não em termos de conhecimento disponível, mas em termos de procedimentos de trabalho e do que aprendeu, é muito lento esse processo de transferência de conhecimento. Mas eu não perco a esperança. É preciso sensibilizar. Por isso que eu falo, educação sanitária é esclarecer o produtor, motivar o criador
treinar e treinar e treinar, porque os procedimentos mudam a todo momento, novos fatos ocorrem, novos métodos diagnósticos surgem. Então, é preciso estudar muito, atualizar-se, não ficar preso àquilo que aprendeu, ou ficar preso a apenas algumas palestras que ouviu, mas ler e estudar. Esta é a razão pela qual eu sempre preparo uma apostila, com uma vasta literatura. Você não deve ter visto a quantidade de bibliografia que eu consulto para escrever uma apostila. Às vezes são 100 bibliografias, às vezes são 150, às vezes são 200 bibliografias que eu utilizo para compor o raciocínio epidemiológico, para compor o raciocínio de prevenção, raciocínio de controle, o raciocínio de erradicação. Certo, professor, é muito bom isso, né? Quanto mais pesquisa, né? Quanto mais informação, fica mais fácil para a gente entender melhor o que se precisa e também não errar na hora de colocar em prática, como a senhora bem falou há pouco. Para quem tem interesse no manual que a senhora desenvolveu aí, como que os produtores e também os zootecnistas, médicos veterinários podem ter acesso, professora? O acesso é livre. A BCS divulgou por todos os meios de comunicação de grandes grupos, né? Nós temos grandes grupos da avicultura industrial, nós temos Mercado Brasilis, Mercado da Avicultura, dos quais eu participo de todos. Então, eu vejo a BCS colocando à disposição e dizendo assim, olha, está online, clique nesse endereço e faça o download. Eu sei que não é fácil, são 320 páginas, mas é possível baixar e colocar na sua biblioteca, e ler, e verificar. Epa, eu estou com uma doença que está sendo transmitida para muitos suínos. São suínos jovens, não acomete suínos adultos. Que doença pode ser? Então, vai lá na minha apostila e veja se é uma dessas. Muito bem. Comunique o serviço oficial, tome as primeiras providências, como está escrito, para não disseminar mais do que está disseminado, e comece a trabalhar junto com o governo quando necessário, quando não necessário, existem doenças que não há necessidade de amparo legal. Então, construa o seu raciocínio e procure eliminar essa doença. Mas muitas vezes eu vejo que existe uma tendência a conviver com algumas doenças que não implicam em comprometimento das exportações de produtos de origem animal. E a gente está num momento, né, professora, que foi registrado um movimento até recorde de exportações de carne. E os suínos tiveram aí, claro, uma boa oportunidade de mercado também em 2020, mesmo diante da pandemia aí do coronavírus, as exportações não pararam e, de uma certa forma, os países também ficaram mais exigentes porque olharam para o Brasil e começaram a realmente a pedir que tivessem mais controle sanitário. A senhora acredita que tudo isso que aconteceu, de uma certa forma, vai melhorar esse aspecto da exigência do que foi colocado? Claro, a gente já fazia isso bem antes, mas agora vai intensificar ainda muito mais por parte dos outros países em olhar se realmente nós estamos fazendo aí tudo direitinho? Com relação, eu vou falar de hoje, tá bem? Um assunto atual, desse momento. No que se refere às doenças que implicam nas exportações, que seria impeditivo para as exportações, tanto de carne de suína como de carne avícola, estes programas contra estas doenças no Brasil estão indo muito bem. O Brasil dá exemplos de capacidade, inclusive, de erradicar essas doenças. Só vou dar um exemplo. A peste suína africana, o senhor sabe que está assolando o hemisfério norte.
na verdade, a Europa, a cada dia nós ficamos sabendo de um país que nunca teve peste suína africana, começou a manifestar esta doença, pelo menos nos javalis, como é o caso da Alemanha. Nós, brasileiros, São Marcelo, nós temos que nos orgulhar. Eu falo alguns pontos críticos que é para despertar a mente destes jovens. Mas eu digo para o senhor, em 1921, entrou uma doença causada por um vírus através de bovinos importados da Índia. Não se conhecia vírus, São Marcelo. O homem, a humanidade, não conhecia vírus, 1921. E os veterinários, aconteceu em São Paulo, os veterinários que foram chamados, era do Instituto Biológico, eles só chegaram à conclusão seguinte: epa, essa doença parece febre aftosa, mas não é. Vejam, a febre aftosa forma vesículas, e as vesículas se rompem, seja no espaço entre o casco, seja na língua, na bochecha, no úbere das fêmeas. E quando a vesícula rompe, não há sangramento da lesão da úlcera, mas aqui está ocorrendo. Então, não é febre aftosa. Então, vamos sacrificar todos os animais, colher o material que dá para colher, né? Vamos congelar, e depois, na década de 60, quando começam a aparecer técnicas virológicas, eles veem que é a peste bovina. Imagina certo, professora. se naquela ocasião disseram assim, não é febre aftosa. Certo. Professora, 1900... realmente é um assunto assim, muito interessante, mas o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando e acho que a gente deveria gravar até mais um programa, porque tem muitas coisas a serem destacadas aqui do que a senhora colocou, mas eu gostaria muito de agradecer a participação, as informações que a senhora trouxe para nós aqui e, é claro, principalmente num ponto importante que a senhora nos motivou, que é a conscientização do que se deve ser feito. Então, quero agradecer muito a participação da senhora aqui no programa hoje. Eu que agradeço e quero valorizar o seu trabalho, que motiva a nós todos, a mim também, a continuarmos estudando e melhorando. Esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. É isso aí, isso mesmo, professora, cada vez mais. E a universidade e os pesquisadores nos ajudam muito nesse papel, e o nosso papel como jornalistas e o veículo de comunicação é levar isso para frente. Obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua atenção. Continue aqui no AgroMais, o seu canal 100% Agroinformação. Até a próxima.